CBN Audiência Pública. Apresentação: Júnia Vasconcelos. Olá, muito bom dia para você, ouvinte da Rádio CBN Amazônia Rio Branco. Está no ar o programa Audiência Pública. Sou Júnia Vasconcelos e ficamos juntos até às 8h30, hein? O Audiência Pública é um programa de debate que sempre traz aí temas de interesse da população ou de determinado nicho da sociedade, contando aí com a presença de especialistas e convidados que vão debater, trazer opiniões e, claro, mais esclarecimentos sobre o assunto em questão. Cada dia um tema diferente. Você, ouvinte, pode sempre participar com a gente, enviar suas dúvidas, suas perguntas por meio das redes sociais ou pelo WhatsApp, é o 992295123. Envie suas dúvidas, pergunte, envie sugestões de temas, não deixe de participar aqui com a gente, hein? CBN Audiência Pública. No programa desta sexta, gente, o tema é educação à distância. Olha só, a gente vai falar sobre os desafios e benefícios da EAD, né? Que é a educação à distância. Aqui com a gente no nosso bate-papo está o professor Luiz Matos, que é coordenador no Núcleo de Interiorização e Educação à Distância da UFAC. Com ele a gente vai iniciar o bate-papo de hoje, hein? Professor, bom dia, seja muito bem-vindo ao estúdio da CBN Amazônia. Bom dia para o senhor. Bom dia, uma satisfação estar aqui com vocês, principalmente para falar de um tema tão importante que é a educação. Com certeza, a educação é um tema primordial, né, professor? Bom dia, é sempre um prazer recebê-los aqui, o prazer é sempre nosso. Bom, vamos lá. A gente fala muito EAD, tem gente que sempre fala de EAD e nem sabia o que significava EAD, né? O que é esse ensino à distância? É justamente pelo fato de ser, ele já é autoexplicativo, essa palavra? O que é o ensino à distância, a EAD? É importante a gente compreender a definição, né, do ensino à distância. É uma modalidade de educação, né? Hoje ela, principalmente com o desenvolvimento das TICs, né, que são as tecnologias de informação e comunicação, principalmente com a internet, o uso dos computadores, essa modalidade ela apoia o processo de ensino-aprendizagem em tempos e lugares diversos. Né? Então é uma modalidade que, se você for ver bem mesmo, até no próprio presencial a gente utiliza um pouco dela, né? Quem nunca teve aqueles trabalhos para você fazer em casa, estudar para aquela prova, né? Cada um num lugar e num tempo diferente, com a fim de aprender, seja qual for o tema, seja qual for o assunto, para poder exercer uma atividade profissional, né? Para poder se desenvolver pessoalmente, até profissionalmente. De maneira geral é isso. E é uma forma de ensino que vem crescendo nos últimos anos, né, professor? Assim, a gente viu que no início, assim, eram poucas instituições que ofereciam e agora o número é bem maior, né? Exatamente. O nosso país, ele é um país muito grande, né? Então, assim, principalmente nós precisamos desenvolver o interior do nosso país, e aqui, principalmente um estado como o nosso, como o estado do Acre, é uma modalidade que ela é bem adequada para isso, né? Então, nós temos aí dados da Associação Brasileira de Educação à Distância que mostram crescimentos aí na última década de torno de 200, 300, até 400% de alunos matriculados, dependendo da região e do curso, né? Porque nós temos diferentes tipos de curso. Pode ser um curso de extensão, de curta duração, pode ser um curso de graduação. Recentemente o Ministério da Educação autorizou a realizar a oferta de mestrado e doutorado à distância, também pelas instituições de ensino superior. Então você pode aprender o que quiser, onde quiser e na hora que quiser. Tá certo. Gente, aqui com a gente também hoje no estúdio da CBN Amazônia está o Edcaulin Lima, que é servidor público, professor, mestrando em informática, também especialista em computação forense e desenvolvimento web. Bom dia, Edcaulin, seja bem-vindo novamente à Audiência Pública. Bom dia, Júnior, bom dia aos ouvintes da CBN, bom dia, minha amiga. É sempre um prazer estar aqui com você, discutindo sempre coisas interessantes e bacanas. Tá certo, bom dia, é sempre um prazer recebê-lo novamente. Eu vou pedir, o Edcaulin, mas ele só deu bom dia para as pessoas. Agora que eu vou fazer a pergunta para ele, é porque seu microfone estava muito baixinho, Edcaulin. Bom dia então a todos os ouvintes. Pode dar um bom dia de novo. Bom dia, Júnior, bom dia a todos os ouvintes da CBN que estão em casa. Tá certo, vamos lá, Edcaulin, como que você analisa, assim, de acordo com a sua experiência, qual é a característica mais significativa da educação contemporânea? A gente está falando aqui de EAD, é um caminho que, assim, acabaria nele essa questão do ensino à distância devido
devido à evolução mesmo do ensino, ou da evolução também de como as pessoas estão vivendo hoje, como que você analisa essa educação contemporânea? A educação contemporânea, ela passa, eu posso falar um pouco sobre contemporaneidade, porque, enfim, eu dou aula, nós somos professores da aula de informática, né, professor? Então a gente sabe, além de informática, eu já dei muitas outras disciplinas, como matemática também. Então são cerca de 20 anos como professor, então a gente podemos falar mais ou menos sobre esse tipo de assunto, né? Então veja, nós conversamos aqui, para minha alegria, sobre o uso de tecnologias em sala de aula. Nós temos professores, Júnior, nós temos alunos do século XXI, professores do século XX e técnicas educacionais do século XIX, quando não de antes. Então esse gap, essa distância, ela realmente é enorme. Então a educação contemporânea, como você diz, ela está passando por alguns desafios. Eu chamaria de revolução, mas alguns seriam mais cautelosos, chamariam de desafios. E dentro desse sentido, né, desse contexto, a educação à distância, sim, é um dos aliados, é uma das ferramentas dentro desse novo modelo de ensino. Você veja que, a partir de 2011, houve um fenômeno educacional que chamou a atenção da mídia mundial, que são os MOOCs, né? M-O-O-C. São cursos massivos online e abertos, né, em tradução literal. São ministrados pela internet, sem às vezes até a intermediação de professores ou tutores, que são capazes de beneficiar, como o professor dizia, milhares de estudantes. São oferecidos aos alunos como forma de ampliar seus conhecimentos num modelo de coprodução. A prática vem sendo realizada, inclusive, por grandes instituições de ensino respeitadas, como o MIT dos Estados Unidos, como Stanford, como Harvard e como universidades no Velho Continente também, como Oxford. Então, assim, o modelo de educação à distância, ele tem os seus desafios, ele tem as suas dificuldades, claro, como o modelo tradicional também tem, mas eu entendo que não só ele, mas as novas formas de aprendizado que estão sendo desenvolvidas nessa contemporaneidade, elas são aliadas, são ferramentas para tornar a educação ainda mais instigante, para trazer e levar conhecimento à próxima geração. E nesse sentido, sim, o EAD é uma ferramenta muito, muito boa. Tirando, claro, a polêmica do Conselho Nacional de Educação, que aumentou, né, para 40% a quantidade de conteúdos que podem ser dados via EAD. Mas assim, eu sou um defensor, sou um evangelista do EAD, faço curso em EAD. Lá no meu trabalho como servidor público federal, nós fazemos muitos cursos na modalidade à distância. Inclusive hoje estou sendo aluno e tutor, os dois de cursos à distância, além de ser aluno, estou sendo tutor também de outros cursos. Então, assim, eu sou realmente um evangelista. Acho que há muitas dificuldades. Eu tive que me adaptar bastante. Ainda estou em processo de adaptação como aluno, não como professor do EAD, mas como aluno eu também sinto uma dificuldade. Por ser do século XX, como eu sou professor do século XX, como estava falando agora há pouco. Então, esse modelo de educação, ele traz sim alguns desafios, principalmente a motivação e a pessoa tem que ser muito planejada, organizada, exige com seus horários. Pessoa, exige muito do aluno, assim como exige também da educação tradicional. Sim. A gente fala, mas a educação tradicional também exige do aluno. Nós não estamos falando aqui daquele aluno que deixa para estudar no dia da prova, estamos falando das pessoas que estudam todos os dias como deve ser. Claro. Esse tipo de aluno também tem dificuldades no modelo tradicional. Tá certo, e tal. Então vamos esclarecer como que funciona a EAD, porque assim, eu acho interessante a gente falar isso para os nossos ouvintes, porque tem muitos que pensam que são só as aulas ali, a pessoa faz quando quer, mas assim, tem essa questão do professor tutor, né? Como que funciona realmente a EAD? Isso é importante ser colocado, porque nessa definição inicial que eu coloquei, tem um elemento muito importante, que é o elemento responsável pela mediação. Né? Então, que até o Edicalho colocou, é o tutor. Né? Então, o tutor, ele é vamos dizer assim... Que é um professor também. Exatamente, né? Que é um professor, né? Exatamente. Que às vezes a gente fala tutor, fala tutor, não tem já pensa que não é professor. Exatamente. E ele é responsável por apoiar esse processo, né? Por auxiliar o aluno, né? Por fazer ali, às vezes, uma interface entre aluno, entre aluno e professor.
Agora, sim, nós temos aí alguns elementos fundamentais, né? Acontece todo um trabalho de bastidores, né? No caso dos cursos massivos, né? O aluno chega lá, estuda, assiste o vídeo, interage. Aquilo ali durou meses, às vezes anos, para ser preparado, para ser disponibilizado, né? Então, envolve a parte da tecnologia, envolve a parte dos recursos humanos, a parte do material didático, né? Tem a questão da avaliação, como é que eu vou avaliar o aprendizado desse aluno, né? De maneira sistemática, de maneira adequada, se ele está aprendendo de verdade, né? Então, assim, no caso a educação à distância, esse uso das tecnologias, né, na educação, a gente tem uma série de preconceitos, vamos dizer assim, sim, que ainda trazem até hoje, né? Por exemplo, isso vai substituir o professor? Não vai substituir o professor. O professor, ele vai ter que ter novas habilidades, né, para poder desenvolver material didático, para poder interagir, né, usar esses recursos. A gente trabalha com um desafio lá na Universidade Federal, que são os cursos de licenciatura, né? Então, no início nós chegamos a escutar, mas como é que o aluno vai aprender a ser professor à distância? Porque o Ministério exige os estágios, né? Não tem nenhum problema, ele vai fazer o estágio, né? Ele vai para a escola presencialmente, né? Tem alguns órgãos, os conselhos aí, né? Já fizeram até propaganda com outdoor dizendo que é contra e tal. Mas, assim, o aluno não vai deixar de ir lá aferir a pressão do paciente, por exemplo, mas ele pode aprender através do computador. Recentemente eu estava vendo uma pesquisa que, quase uma década, acho que na Universidade de São Paulo, os pesquisadores desenvolvendo simuladores para curso de odontologia. Então, o aluno, em vez de aprender direto na boca, ele aprende num equipamento. Eu vou pedir para o senhor continuar já, porque chegou o intervalo bem rapidinho, gente. Já a gente volta com o nosso bate-papo hoje sobre EAD, tá bom? 7h48, voltamos já. CBN Audiência Pública. 7h51 no Acre. CBN Audiência Pública. De volta com a audiência pública desta sexta-feira. A gente está fechando a semana, gente, falando sobre os desafios e benefícios da educação à distância. Aqui com a gente no estúdio está o professor Luiz Matos, que é coordenador no Núcleo de Interiorização e Educação à Distância da Universidade Federal do Acre. Com a gente também o Edicaulin Lima, servidor público, professor, mestrando em informática e especialista em computação forense e desenvolvimento web, hein? Você ouvinte, participe com a gente, tire suas dúvidas em relação ao tema de hoje, pode enviar sua pergunta por meio das nossas redes sociais ou pelo WhatsApp 992295123. Vou passar a palavra de novo aqui para o professor Luiz, que falava que recentemente tinha tido acesso a uma pesquisa, né, professor? Tive que te cortar, te interromper. Isso. Na verdade, por exemplo, essa pesquisa, o que é que ela monta? Uma pesquisa que durou quase uma década e com equipamentos que, por exemplo, você vai dizer um curso, vamos supor, curso de odontologia, né? Você vai dizer, mas pode ser à distância, né? Eu posso ter atividades que eu posso simular, né? Fazer com o equipamento antes de ir para uma pessoa fisicamente, né? Usando esses recursos, né? Então, não deixa de ter a parte prática, né? No presencial em si. Né? Então, envolve a infraestrutura para desenvolver tudo isso, custa, né? Custa tempo, mas qual é o objetivo principal? Levar oportunidades onde não tem, né? Então, através de um recurso hoje, basicamente, que muita gente tem hoje no Brasil, que é um celular, por exemplo, né? Com acesso à internet, né? Eu posso estudar, posso acessar materiais, por exemplo, como o colega falou, né? Um curso de um outro país, né? Que eu posso, sem ter que viajar, sem ter que me deslocar, às vezes à noite, às vezes num final de semana, na minha casa. Então, essa comodidade, vamos dizer assim, que traz também, traz esses benefícios. É claro que tem desafios, né? Eu tenho que ter também disciplina, né? Autonomia, tenho que sentar na cadeira, esquentar a cadeira mesmo de fato, estudar, né? Como meu pai costuma dizer, queimar algumas pestanas, né? Para poder chegar onde eu quero chegar, ou obter aquele conhecimento que eu quero obter, né? E isso independente de eu estar no interior do Acre ou de eu estar no interior do Amazonas ou do exterior de São Paulo. Não tem mais distâncias, né? Na verdade, a gente até fala que é uma educação sem distâncias, né? Tem dificuldades? Tem, mas essas dificuldades hoje a gente sabe que também tem ferramentas para superá-las. Assim como a CBN chega em qualquer rincão do planeta através da internet, a educação à distância ou sem distância também chega. Então, assim, quando a gente discute educação à distância, o pessoal acha, Júnior, e ouvintes, e professor Luiz, meu amigo Luiz, as pessoas acham que é uma coisa nova, que surgiu agora, que é uma coisa recente, mas a educação à distância é uma coisa
bom, antiga, né? Eu não sei se os ouvintes ou vocês vão lembrar, a Júnia é muito jovem, o professor Luiz, mais ou menos, né? Não professor mais Luiz? Mas a educação à distância já era oferecida no Brasil, inclusive em massa, pelo Instituto Universal Brasileiro, que é um negócio bem antigo, que era um negócio pelo correio, que a gente que as pessoas faziam cursos pelo correio. E eu lembro bem disso porque eu cheguei a fazer cursos pelo Instituto Universal Brasileiro. Como eu lia muito gibi, né, história em quadrinhos, todo no final ou no meio daqueles gibis tinha lá uma página do Instituto com um monte de curso e tal. E é interessante notar que o primeiro curso de programação que eu fiz de verdade, né, eu hoje sou professor de programação, o primeiro curso de programação que eu fiz de verdade foi pelo Instituto Universal. Então, assim, a educação à distância, ela não é algo novo. O que é novo é a maneira de se fazer educação à distância, que ficou muito mais, progrediu muito mais, melhorou muito mais, teve um melhoramento substancial. Quer dizer, hoje você tem cursos, esses MOOCs, né, onde, com aulas ao vivo, por exemplo. Isso aqui é uma coisa impensável alguns anos atrás. Você tá ouvindo aquele professor famoso, que sempre tem os professores estrelas, né? Isso em qualquer área do conhecimento, ou em qualquer área da humanidade, tem as nossas estrelas. Então você imagina você assistir uma palestra ou uma aula daquele professor famoso, daquele cara que escreveu aquele livro que ajudou tanto o professor Luiz lá no doutorado que ele fez, né? Então, por exemplo, um dos maiores autores da nossa área, da minha área, que é a área da informática, agora mesmo no finalzinho do ano ele está montando a palestra dele. Todo ano ele faz uma palestra sobre estruturas de dados, Luiz, lá na Universidade de Stanford, que é a universidade dele, e essa aula ele coloca ao vivo, pelo YouTube, pela internet, para qualquer pessoa assistir. Então, assim, essa nova forma de interagir que mudou. A educação à distância não é nova, ela vem melhorando ao redor do tempo, e hoje ela chegou no nível de maturidade em que já é possível, por exemplo, a gente aprender. A gente tem cursos no celular, Júnior, alguns aplicativos, como o Udemy, né, que você pode baixar, e alguns tem até cursos gratuitos, onde você pode aprender de tudo por um preço razoável, entendeu? Então, ou até mesmo de graça. Então, assim, existe mesmo um melhoramento crescente na educação à distância, né, com todas as dificuldades que essas novas tecnologias disruptivas têm, inclusive na educação. A gente brinca que na internet a gente aprende de tudo, até para fazer bomba até fazer comida. E é verdade. Isso é verdade. E aí, quando a gente falou do aluno, o professor Luiz falou um pouco aí dos desafios, que tem que ser um aluno que tenha disciplina, tenha autonomia. E quando a gente traz para os professores, qual é o perfil docente de que a EAD precisa? Que tipo de professor é esse que a EAD precisa? É interessante falar isso porque, assim, é o professor que está disposto a aprender, né? Então é aquele professor que ele vai ter que ter um domínio intermediário, até avançado dos recursos da informática de maneira geral, né? Tanto de usar o próprio smartphone, o próprio celular, o próprio computador. Mas se ele não tiver esse domínio, ele estiver disposto a ingressar nesse meio, vamos dizer assim, ele tem a disponibilidade de aprender, né? Que hoje o professor ele não é detetor mais do conhecimento, né? Você está em sala de aula, se você se equivocar ali numa informação, até mesmo esquecer, o próprio aluno saca lá o telefone e ele faz a pesquisa e te dá a resposta. E isso o professor não pode ter constrangimento, né? Vivemos a era onde as discussões de bar acabaram, né? Começou a discussão, o cara saca o... Não é bem isso não. Não é assim, não, deixa eu ver aqui. Agora também tem que deixar claro assim, que tudo tem uma organização, né? Uma forma sistemática, nem tudo que também está na internet é verdade, verdade, né? Tá lá, tem que saber onde está, né? Então a gente tem que entender que os recursos tecnológicos são meio, né? É por isso que o professor é importante ainda, né? Exatamente. Porque nem sempre aquilo que aparece primeiro na busca é o que é o correto. Exatamente. É só o que é mais clicado, é o que é mais acessado. Então precisa de alguém que tenha um conhecimento maior para poder dizer, ei, isso aqui presta, isso aqui não presta. Como se fosse alguém que filtrasse a informação de uma forma mais adequada para a nova geração. Isso, e temos o desafio, porque realmente o estudante hoje, ele já está imerso nesse meio, o professor está meio, né, alguns, né, hoje já muito, a gente sabe que o professor já está
alguns muito preparados, né, para até intervir com isso. Nós temos o nosso próprio estado, várias ações, né, do governo do estado, do governo federal, de formação desses professores, mas o nosso também, uma interrogação que nós ainda temos é o seguinte: esse aluno que está hoje em sala de aula, muitos deles também vão se tornar professores, né, mas aí, e aí? Eles vão também estar preparados para ensinar, né, usando essas tecnologias? Hoje eles utilizam, mas eles utilizam para quê? Né, a gente observa, né, você passa às vezes, está numa parada de ônibus, às vezes está lá com fone de ouvido, ou está em casa, mas ele está otimizando aquele tempo dele, né? Não estou dizendo que o entretenimento também pode ser usado. Na verdade, a gente está falando aqui de um mundo global, né? Então, da mesma forma que hoje eu consigo pagar minhas contas sem ter que ir ao banco, eu também posso conseguir obter um título de graduação sem ter que ir tanto numa faculdade. Por quê? Porque eu trabalho, porque eu tenho filhos, porque eu tenho outras ocupações, vamos dizer assim. Eu só posso estudar, sei lá, de meia-noite às 2h da manhã, onde o horário que a faculdade está fechada. Então, hoje, esse é o perfil do aluno da EAD. É aquele, normalmente são mulheres, normalmente na faixa de 25 a 35 anos, normalmente na classe C ou D, e que trabalha, né? Mas que também, né, é por isso que não vai deixar de estudar. Né? Então, há também a aplicação, né? Tem aquele aluno lá numa faixa etária, vamos dizer assim, onde ser estudante é a profissão dele, que ele pode ir todos os dias para a universidade, mas tem aquele que não pode, mas também ele quer fazer o ensino superior, é necessário fazer o ensino superior, por exemplo, né, no caso do ensino superior, ou um curso de especialização, ou um curso sequencial. Tá certo. A gente já vai para o Repórter CBN? Ainda temos tempo? Você perguntou, Jônia, sobre os professores, né, que tipo de formação esse professor deve ter, e é interessante sua pergunta, e coincidentemente eu fiz um curso de tutoria, um curso para ser tutor esse ano, EAD, claro, e nas discussões que a gente tinha lá, uma das discussões que eu colocava é que se exige disciplina e planejamento do estudante, do professor se exige pelo menos 3 vezes mais do tutor. É verdade. Porque você perguntou assim, que tipo de competência o cara tem que ter? Bom, primeiro tem que ser uma pessoa antenada, ligada nas tecnologias, mas tem que ser alguém com muito mais, como é que eu posso dizer, muito mais dedicação e muito mais planejamento do que o aluno. Tem que ter muito mais. Gente, Carlos, segura aí que o Repórter CBN chegou. 8h01, gente, voltamos já. CBN Audiência Pública. 8h05 no Acre. CBN Audiência Pública. De volta com a audiência pública desta sexta-feira, hoje falando sobre os desafios e benefícios da educação à distância, gente. Aqui com a gente no bate-papo de hoje está o professor Luiz Matos, que é coordenador no Núcleo de Interiorização e Educação à Distância da UFAC, e também com a gente o Edicaulin Lima, servidor público e professor, mestrando em informática e especialista em computação forense e desenvolvimento web. Você ouvinte participe com a gente por meio das redes sociais ou pelo WhatsApp. O número é o 992295123. Edicaulin falava sobre as atribuições do professor da EAD, já tinha terminado? Exatamente isso, né? A gente imagina que quais são o que o professor deve ter, né? Então, primeiramente, ele tem que fazer esse curso, né? Tem que fazer esse treinamento e tem que estar muito atento a horários, prazos, e se exige muita disciplina do professor. Eu acredito que tanta ou até mais do que a disciplina a disciplina feita em sala de aula mesmo. Porque o planejamento deve ser muito, muito, muito cuidadoso, né? São prazos que têm que ser cumpridos e ele tem que estar em busca daqueles alunos que participam pouco, tem que trabalhar com avaliação, quer dizer, quando ele está em sala de aula, ele consegue, interagindo socialmente com os alunos, ele consegue saber, né? Mas por uma mensagem no fórum, fica difícil saber o perfil daquele aluno. Então, você vê que até para o professor existem dificuldades muito, muito grandes. E o perfil dele tem que ser alguém que gosta. Não pode ser alguém que não gosta do EAD, tem que ser alguém que gosta da forma de ensino. Tá certo. Vou ler uma pergunta já de um ouvinte aqui, que eu acho interessante a gente falar sobre isso, apesar que eu acho que o professor Luiz já falou um pouco sobre isso, mas é do Tadeu Souza. Ele fala, existe algum tipo de curso que não possa ser feito à distância?
há conteúdo ou habilidade que só se aprende presencialmente? Existem cursos que não Por não legislação, podem, olha, eu desconheço alguma proibição. Né? Existem critérios, por exemplo, esse dos 20%, que permite que qualquer curso de graduação, desde que esteja no projeto pedagógico do curso, ele pode ter 20%, agora acho que está indo para 30% da carga horária à distância. Né? Então, assim, vamos supor um curso que naturalmente é EAD, né? Por exemplo, o curso, normalmente a gente tem curso de licenciaturas, mas vamos supor um curso de biblioteconomia, né, que o governo federal está lançando no próximo ano em vários estados. Vai ter momentos presenciais, né? Não tem por que não ter. Alguns nos questionam o seguinte: alguém vai fazer medicina à distância? Qual o problema? Né? Qual o problema de fazer medicina à distância? Mas nada impede ele ir no laboratório e usar um simulador. Ele vai ter que ter a carga horária dele prática lá de residência no hospital. Aí obviamente vai ter que ser prática. A questão não há, na verdade, no nível de graduação, nenhum curso 100% à distância. Vai ter a carga horária presencial. Agora sim, por exemplo, você tem curso 100% online. A gente estava conversando aqui no intervalo, por exemplo, eu posso aprender a tocar violão sem sair de casa. Né? Então, agora, por que eu vou ter uma proibição de dizer, não, você não pode aprender a tocar violão sem sair de casa? Por quê? Eu até um exercício que eu posso até, aproveitando a pergunta do colega, deixar para alguém no final de semana pensar qual curso que ele poderia não fazer à distância, porque depois manda aqui pra gente. Limitação. Agora, claro, essencial o encontro presencial, né, para você ter lá uma prática, né? Como esse aí que o colega citou, né? Então vai exigir um momento presencial. Dá para aprender a teoria, né? Ali. Exatamente. Depois ir para... Tem um caso na USP, quando me fizeram essa pergunta uma vez, por exemplo, lá eles desenvolveram um software para, nesse caso, de aferir pressão, né? Então, por exemplo, também a aplicação, se eu não me engano, a aplicação lá de injeção, né? Terríveis então, injeções. Ele pode treinar várias vezes no computador e quando ele chegar na prática, no presencial, ele já está bem, né? Respondendo a pergunta do Tadeu, a gente pode usar como exemplo as engenharias. Existem cursos de engenharia na modalidade EAD, bacharelado EAD em engenharia. Eu estava analisando um curso de engenharia, porque eu alimento um sonho de infância de ser engenheiro. Não me perguntem por quê, por favor. Ninguém pergunta, mas eu alimento esse sonho de infância. E eu sempre analiso os currículos e a modalidade, como é que funciona os cursos de engenharia no modelo EAD, que seria o mais adequado para a minha realidade hoje, já que não dá para ficar 4, 5 horas dentro da sala de aula. Então, eu vi que um dos cursos, por exemplo, aqui em Rio Branco, de uma das faculdades mais famosas, ele é à distância, é uma carga horária pesadíssima, tá? São disciplinas que são ministradas em cursos presenciais e todas as semanas, por pelo menos um dia, ele precisa ficar de mais ou menos 5 horas da tarde até 10 horas da noite, ou 9, alguma coisa da noite, presencial. Acho que são 4 horas e meia ou 5 horas por semana, ele precisa estar presente lá na faculdade, para alguma modalidade de prática que aí realmente eu teria que fazer o curso para poder dizer. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: o curso é na modalidade à distância, é um bacharelado, é uma engenharia e tem a carga horária presencial. Quer dizer, então, Tadeu, acho que até num curso de massagem, como eu mesmo dei o exemplo aqui, eu acho que até o curso de massagem dá para fazer nessa modalidade. Então, assim, eu também não consigo visualizar nenhum curso que não possa ser... tanto que a gente fala, mas medicina e tal, mas as especializações, muitas delas têm práticas que são assim, que são professores, que são aulas gravadas. Veja, se a aula já é gravada, já não é um curso presencial, certo? A gente tem aqui vários... O professor está num local diferente. A gente tem vários cursinhos aqui em Rio Branco, por exemplo. Que você vai na sala presencialmente, mas a pessoa paga um valor pornográfico, eu diria. Um valor absurdamente alto. Chega lá, cadê o professor? Não, vamos ligar o vídeo aqui, ele está aqui. Ué, mas eu não poderia fazer isso em casa? Tá entendendo? Então, assim, se o professor está gravado, se a aula é gravada, já não é modalidade presencial. Então, assim, eu conheço cursos de extensão, meu irmão é médico, eu conheço cursos de extensão em medicina que sim, as aulas são assim, gravadas. Existe a prática, óbvio, mas as aulas são gravadas. Então, assim, eu realmente também não consigo visualizar uma modalidade que não possa ser, assim, não estou visualizando agora, de repente até posso, como o professor Luiz falou. Algum ouvinte também pode falar, o ouvinte pode falar, mas eu não consigo visualizar. Tanto que você vê, os simuladores fazem parte de tudo. Hoje você vai dirigir um carro, a gente passa quase a mesma quantidade de tempo no simulador do que no carro. Exatamente. Para você tirar o brevet, veja a responsabilidade que tem um piloto de avião, né?
mais da metade da carga horária ele passa no simulador. Certo? Exatamente. Eu tive uma oportunidade de visitar o centro de pesquisas da Petrobras e lá também eles têm muito forte a educação corporativa, né? As empresas investem muito na educação à distância para continuar capacitando seus servidores. E lá eles têm um simulador para o técnico que atua naquelas plataformas de petróleo. Né? Então a gente estava mostrando, chegou pra gente e disse, professor, não vou pegar aqui uma turma de 50, levar para alto mar e fazer ele escalar lá uma torre lá de 50 metros de altura. Ele entra aqui, coloca esse óculos e aí ele vai fazer a atividade que ele estudou lá na teoria, ele tem que fazer aqui usando esse equipamento. E ele tem a sensação de que estivesse... Tudo bem, você vai dizer, não é a mesma coisa, mas é um custo menor e o objetivo é atingido, até porque ele está sendo treinado, ele está sendo capacitado. Você imagina fazer um curso de perfuração em águas profundas e na prova vai ser a 5.000 metros de profundidade. Quer dizer, não dá. Então, assim, a Petrobras, óbvio que ela é uma das líderes nesse tipo de segmento de educação corporativa. E eu também já vi esse simulador, tem no YouTube, gente, eles usam como propaganda. É uma coisa inacreditável. A pessoa tem tanta sensação de que está no fundo do mar que o batimento cardíaco dela acelera. Quer dizer, a pessoa fica. A pessoa fica mesmo assim naquela tensão de que estou a 2.000 metros de profundidade. Isso é uma coisa inacreditável. É bem feito mesmo esse simulador da Petrobras. Bom, vamos lá. Tem mais uma aqui, é do Pedro Maia. Como vocês percebem a aceitação do mercado de trabalho para alunos com formação à distância? Quer falar, professor? Esse é um preconceito antigo, certo? Eu acho que entra nisso. Que pouco a pouco vem sendo desmistificado, né? Na verdade. Né? Porque, veja, se você quer o profissional... você quer o profissional, as habilidades do profissional, você não quer saber. Hoje é muito mais importante quando você vai trabalhar, meu querido Maia, é Rodrigo? Pedro Maia. Quando você vai buscar um emprego, é muito mais importante o que você fez do que onde você estudou, certo? Então hoje existem aplicativos e serviços online onde você pode colocar suas experiências. Quer dizer, eu trabalhei na CBN, Júnior Vasconcelos, vamos lá, vamos ver o resumê o currículo da Júnior Vasconcelos. Trabalhei na CBN, fiz isso de tanto a tanto, podem comprovar ligando para lá. Trabalhei na TV Acre, fazendo o programa XXXX. Quer dizer, é muito mais importante, meu querido Pedro, a experiência do que onde... Alguém já te perguntou, Júnior, onde você estudou a faculdade? Muito pouco. Você coloca no currículo, claro, sim. E ainda vale pontos, viu, Pedro? Mesmo, ainda vale pontos se você fez, sei lá, em Harvard, em Stanford, na aí MIT. Você coloca caixa alta. Aí você coloca, né, bem maior do que seu nome, né? Estudei em Oxford. É importante, claro. Mas o que você fez é muito mais importante do que de onde você estudou. Veja, existe muita gente formada nessas faculdades aí que tem uma... que não tem tantas coisas a realizar como gente que nem tem faculdade às vezes. Exatamente. Certo, Luiz? Eu tive uma lição uma vez que eu cheguei para um professor, né? A gente às vezes tem um pouco aquela síndrome do coitadinho, né? E a partir daí eu parei de ter essa síndrome. Eu cheguei para ele com aquela conversa, professor, estou vindo lá do Acre e tal, tive algumas dificuldades. Ele diz, olha, quem faz a faculdade é o aluno. Né? Então, na verdade, assim, independente da modalidade, hoje, inclusive, já é um pouco, isso já está bem disseminado. Eu não posso ter lá diferenciação no diploma, né? Dizer, não, foi graduado EAD. E assim, o que a gente tem visto é que muitos empregadores, aqueles que já têm esse entendimento, vê até como ponto positivo, porque o aluno, quando ele forma, seja a graduação, ou seja, quando ele tem alguns cursos à distância, com sucesso, o empregador ele vai saber que ali aquele aluno ele tem autonomia, né? Ele tem um poder de concentração, ele tem um poder de buscar o conhecimento, porque ele veio de uma modalidade que isso é exigido. Né? Então, de ele buscar, de ele ir atrás do estudo, do seu desenvolvimento profissional. Então, ele está vendo, olha, esse aluno ele formou, mas ele continuou fazendo continuou se especializando, independente se é à distância ou se não é. Eu tive uma experiência uma vez com uma senhora que ela chegou e disse, professor, no final do curso, ela disse, eu estou saindo aqui com 2 formações, eu estou fazendo esse curso em si e eu também fiz um curso de informática. Isso eu falo tranquilamente, ela nos primeiros dias de aula eu tinha que pegar na mão dela para ela usar o mouse. Né? No dia da formatura, eu acho que ela tinha uns 5 pendrive pendurados no pescoço dela, com toda a desenvoltura. Né? Então, note, ela não teve só aquela formação específica, ela teve uma série de habilidades ali. Quando ela chegar no mercado de trabalho, ela vai estar, né, com toda certeza, alguns anos na frente de outros profissionais, mas independente de ele ter sido à distância ou presencial.
Por quê? Porque outra coisa que a gente também costuma repassar, a experiência pessoal também que nós tivemos, na dificuldade, o que você tem que fazer? Você só tem que dedicar mais tempo do que os outros que não têm essa dificuldade, né? Então, se você está com a dificuldade, você vai ter que dedicar mais tempo. Pode ser que na EAD mais tempo do que se fosse presencial, mas você vai superar esse desafio e depois você vai ter o retorno. A pergunta do Pedro, Júnior, ela esconde por trás uma preocupação com a qualidade. A qualidade. E também uma discussão da mercantilização. A gente não vai ter tempo, obviamente, já que já está acabando o programa, de discutir sobre Mas vale já. Mas já vale aí um novo audiência pública. Próximo, né? A mercantilização, né? Tantos cursos e tantos. Não. Então a pergunta dele esconde, na verdade, nas entrelinhas, sobre a qualidade, não só do aluno, mas a qualidade da formação. Certo? Sim. E aí eu respondo para ele diretamente com relação a essa pergunta, Pedro. Como o professor falou, né? O aluno, na verdade, ele é muito mais responsável pela sua formação do que o lugar onde ele se formou. O que ele faz ou o que ele deixa de fazer como profissional é mais importante do que onde ele senta. Claro que uma universidade renomada vai ganhar pontos no seu currículo, sim, sem dúvida. Mas o que você fez é muito mais importante, viu, Pedro? Portanto, faça. Tá certo, gente. 8 horas e 18 minutos. Breve intervalo, voltamos já. CBN Audiência Pública. CBN Audiência Pública. De volta com a audiência pública desta sexta-feira, último bloco. Você ouvinte, participe com a gente, tá bom? É só enviar sua mensagem por meio das redes sociais ou pelo WhatsApp, é o 992295123. O tema de hoje, desafios e benefícios da educação à distância, a EAD. Aqui com a gente no estúdio está o professor Luiz Matos, que é coordenador do Núcleo de Interiorização e Educação à Distância da UFAC, e também com a gente o Edicaulin Lima, que é servidor público, professor, mestrando em informática e especialista em computação forense e desenvolvimento web. Professor Luiz, o senhor ia complementar o Edicaulin? Eu interrompi? Vamos lá. É importante essa questão da qualidade, né? Porque realmente a gente não pode negar que existe ainda esse estigma, né? Vamos dizer assim, mas que vem de um histórico aí de 10 a 15 anos, onde o mercado meio que banalizou alguns critérios. Hoje o Ministério, hoje não, né? Já desde uns 10 anos para cá, o Ministério da Educação tem fiscalizado fortemente, né? Então hoje, para se abrir cursos nessa modalidade, leva-se todo um processo. A gente mesmo na própria Universidade Federal demoramos quase 6, 7 anos, né? E depois de aberto, esses cursos são fortemente avaliados, né? Então é feito esse trabalho e hoje nós temos por exemplo, no caso do ensino superior, um mecanismo de avaliação dos cursos, né, que é a prova do ENAD, colocam que esses alunos, né, que advêm dessa modalidade, eles também têm bons índices de avaliação. E isso é retrato de quê? Desse trabalho que a gente falou no início, né, de professores, de coordenadores, de técnicos que estão por trás, né, preparando toda essa condição para que o aluno lá na cidade onde ele esteja, ele possa estudar, né, e desenvolver, né? Então a gente costuma também falar muito isso aqui, pegando o nosso exemplo aqui, né, no estado do Acre, onde a gente sai aqui, vamos supor, você pode sair lá de Praça de Castro a Cruzeiro do Sul, o que você vê? Você vê pasto. Né? Você vê e buraco, né? E isso daí está beneficiando quem, né? São poucas pessoas. Como é que a gente vai desenvolver esse estado? Com a educação. Mas a gente vai abrir um campus da universidade, né? Vamos fazer um prédio em cada cidade, é um custo alto. Nós podemos fazer o quê? Como nós fazemos hoje? Usamos a estrutura já existente, né? Junto com municípios e com o próprio governo do estado, e levamos o conhecimento que já está dentro da universidade, só que por enquanto aqui em Cruzeiro do Sul ou em Rio Branco, no campus da Universidade Federal. E disseminamos isso através da internet, né? Através do YouTube, por exemplo, né? Quem sabe até depois através da rádio, por que não? Né? E disseminar esse conhecimento. Então, a pessoa que termina o ensino médio, não tem oportunidade no município, fica no município, mas precisa continuar, né? Fazer um curso, seja qual for o curso superior, seja qual for o curso técnico, né, para desenvolver, né, desenvolver a região, e aí sim a gente começar a ver o Acre lá sair daquelas últimas posições lá de desenvolvimento do país. Esperemos. A gente tem aqui municípios muito pequenos, como Santa Rosa, como Jordão, Marechal Taumaturgo, mas a gente tem ao redor ali do Amazonas também, tem alguns que são mais próximos do Acre, como Envira, próprio Boca do Acre, mas Boca do Acre até que tem um acesso...
Tá, vamos dizer que tem acesso. Dá para ir. Isso é agora em importante. Vira já é mais complicado, Erunepé, são cidades que são só tem acesso por avião e tal. Então, mas tem acesso à educação. Não é porque o pessoal tem dificuldade de se chegar lá que o cara não vai estudar. Então, assim, pode falar. Desculpe interromper, você falou isso, eu lembrei amigo. aqui de uma situação. Esse final de semana, por exemplo, nós estamos com um curso de tutores, né? A gente tem feito esse curso, foram mais de 1.000 inscritos, né? Já é a terceira ou quarta oferta que a universidade faz. E aí nós temos os encontros presenciais, né? Teve, acho que foi se eu não me engano, dia novembro, né? Acho que segunda, terceira semana de novembro, estava em sala. Nós tínhamos alunos, olha só, de Porto Acre, alunos de Guajará-Mirim, né, alunos de Boca do Acre, né, em Cruzeiro do Sul nós temos alunos de Guajará, né, então note, no próprio estado a gente já está, né, abarcando essas regiões usando a educação à distância, né, usando a educação à distância. Isso aí, quando a gente tem essas experiências, a gente vê o quê? Tem demanda, né? Tem demanda e tem gente que querendo aprender, claro, né? Sempre vai ter, mas aí e sedenta por essas oportunidades. E sobre aquela mercantilização que a gente falava, o MEC tem sido cada vez mais criterioso com relação à abertura de novos cursos e à manutenção dos existentes, né? Existem formas de avaliar o aluno depois que ele sai da faculdade, avaliar a instituição. Então, assim, ele tem sido cada vez mais criterioso. O que a gente tem que buscar, Júnior, ouvintes e todos, professor Luiz, Jefferson, a gente tem que buscar esse modelo híbrido mesmo, tá? A gente tem que usar o suporte que faça sentido para cada ação, sem tentar separar o que é presencial e o que é à distância. Daqui a alguns anos, eu espero estar vivo, inclusive, para poder ver, a gente não vai mais fazer essa distinção entre o que é presencial e o que é à distância, vai ser só ensino. Exatamente. A tecnologia educacional a gente usa de acordo com a situação, caso a caso. Não se pode, obviamente, colocar todo mundo na frente de uma tela, porque também não funciona, tá? Mas assim, também não existe um número mágico do quanto a gente pode fazer em casa ou quanto não pode, certo? Então, assim, adotar essas metodologias EAD não prejudica o estudante. Na minha opinião, não só não prejudica, como ajuda. Você viu o exemplo da senhorinha que não sabia pegar no mouse e terminou com 200 pendrive. Depois tem que explicar para ela que pendrive é um problema também, que dissemina muito vírus. Mas, enfim, a adoção de metodologias EAD, ela, caso seja bem feita, com propósito e supervisão, ela é um reforço grandioso. É a forma de realmente... Eu acho bonito esse nome lá da chefia do Luiz, que é interiorizar. Olha o tamanho desse país, gente. 5.000 municípios, né? Mais uns 10.000 vilas, né? Ou comunidades. Tem até comunidades indígenas, quer dizer, o povo tem internet lá, inclusive, viu, gente? As pessoas falam, mas e a internet? Tem internet lá em Santa Rosa, tem internet no Envira, tem internet... Inclusive a internet do Envira é boa, que eu tenho um aluno que é de lá e ele disse que a internet lá é bacana. Tem internet lá em Erunepé, tem internet nesses lugares. Então, se tem internet, existe a possibilidade do EAD, certo? As dificuldades no ensino presencial é que a gente tem também aquela visão romântica, né, lá do Rousseau e tal, aquela coisa bonita, que é bonita mesmo. Nada substitui a interação professor-aluno e aluno-aluno ali, nada substitui isso. Mas existem dificuldades no ensino presencial também, certo? E com o virtual não vai solucionar todos os problemas, certo? A gente tem que entender que o problema da educação brasileira não está no se é presencial ou se é virtual, mas sim no processo de ensino-aprendizagem. Então, assim, não é apenas nos espalhando-nos ou conectando-nos que a gente vai encontrar a solução, assim, de forma automática, tá? A gente tem que aproveitar e sintetizar os dois modos de comunicação, entender que é uma forma de comunicar o conhecimento a muito mais gente, a gente que não teria acesso sem aquela possibilidade, certo? Valorizar o que cada um dos meios podem ter. EAD, de novo, não é a solução para os problemas da educação brasileira. O que a gente precisa, na verdade, para melhorar na qualidade de ensino valorizando aqui, estamos 2 professores aqui, a gente, claro, tem que falar isso. A gente precisa valorizar o professor, investir no professor, tornando a carreira atrativa. Quer dizer, você chega numa sala de aula, Júnior, você fica assustado de quinta série, fala assim, quem é que quer ser professor? Ninguém levanta a mão. É uma coisa incrível. Ninguém levanta a mão, coisa na crença, você fica assustado. Você fica, por quê, né? Que ninguém quer mais ser professor. Então a gente precisa tornar essa carreira de novo atrativa, motivar professor, não só financeiramente, tá? Também, mas não só isso, qualificando o professor de forma continuada, investindo nele, investindo em instalações físicas, investindo na estrutura, certo?
Fazendo isso, a gente vai vencer o gap que coloca o Brasil, infelizmente, na rabeira dos testes internacionais educacionais. A gente precisa sair dessa rabeira e o EAD é sim uma das ferramentas e não a solução. Tá certo. Gente, a gente chegou ao fim. Eu queria abordar mais pontos aqui, mas aí eu vou deixar para outra oportunidade, que a gente vai ter mais tempo. Eu queria tanto falar também dessa questão da EAD para o ensino fundamental, mas aí e não médio. dá. Aí é ensino polêmica. fundamental e médio, mas agora não dá mais tempo. Mas a gente traz em outra oportunidade. Queria as considerações finais. Gostariam de deixar algum recado para os ouvintes? Professor Luiz. Bom, agradecer mais uma vez o convite, né? Hoje é sexta-feira, né? Sexta-feira. Sextou. Sempre quem dizer isso. Hoje é sexta-feira. Mas é isso, pessoal. É continuar investindo. Tá Traga sempre mais atento. água. Chico Pinheiro fala muito. Hoje é sexta-feira, graças a Deus. Traga mais água, Chico Pinheiro. Continuar investindo, né, no seu desenvolvimento e assim, a gente lá como universidade, acredito que posso falar aqui, a gente tem buscado isso para toda a população acriana. Suave na nave, como diz o Chico Pinheiro. Exato. Hoje é sexta-feira, agradecendo mais uma vez a CBN, a Júnior, Jefferson, professor Luiz, a todos os ouvintes que, como eu, estão acompanhando a CBN agora. Obrigada, gente, pela participação de vocês, pela disponibilidade de vocês virem até aqui. Obrigada também aos ouvintes que participaram com a gente. O Audiência vai ficando por aqui. Os trabalhos técnicos foram de Jefferson Araújo, gerência de jornalismo é de Carlos Bonatelli, gerência executiva Irineia Barbosa e direção regional de jornalismo Luiz Augusto Pires Batista. Apresentação, Júnia Vasconcelos. Agora no Acre, 8h31, vem aí o repórter CBN, na sequência Notícias em Rede. Um bom fim de semana para vocês e até segunda-feira. CBN Audiência Pública.